Bom, meu nome é Eliane, sou acadêmica da Unemate, faço curso de Biologia e hoje nós vamos falar sobre reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada, né? Todos os seres vivos têm algo em comum, como, por exemplo, o ciclo de vida. Todos nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Então, a maioria dos seres vivos se reproduz de forma sexuada, que acontece entre dois indivíduos da mesma espécie, um macho e uma fêmea, como, por exemplo, leão, leoa, homem, mulher, gato, gata, inseto macho, inseto fêmea. Na reprodução assexuada, a reprodução assexuada está relacionada com um processo que envolve trocas e misturas de material genético entre os indivíduos de uma mesma espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles. Ou seja, tem todas as características deles, só que não são idênticos a eles, né? Este modo de reprodução, apesar de mais complexo e energeticamente mais custoso do que a reprodução sexuada, traz grandes vantagens para os seres vivos e é o mais empregado pelos diferentes grupos. A reprodução assexuada apresenta as vantagens, pois ela proporciona mudanças de características nos seus descendentes. Ou seja, os seus descendentes vão ter a descendente ficar cada vez mais forte, né? E para poder sobreviver aos ambientes, né? Aos vários tipos de ambiente. Dessa forma, permite às espécies mais capacidade de sobrevivência, caso haja mudanças no ambiente. Nos animais, a reprodução assexuada envolve a meiose, né, cuja reprodução são sempre os gametas, células reprodutivas haploides. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos são os óvulos, né? Então, a fecundação gera duplicação dos cromossomos. A meiose conduz à redução dos cromossomos. A combinação da fecundação com a meiose permite a constância do número de cromossomos ao longo das gerações. Na maioria dos animais, os espermatozoides são produzidos indivíduos do sexo masculino e os óvulos pelos indivíduos do sexo feminino. Nesses casos, os sexos são separados, mas também há aqueles animais que, no entanto, são hermafroditas, né? Que é o caso da minhoca, pois os óvulos e os espermatozoides são produzidos pelo mesmo indivíduo. Então, esse é o tipo de reprodução assexuada, que acontece através da fecundação, né? E tem a reprodução assexuada. A reprodução assexuada será que é possível que o ser vivo se reproduza sozinho? Sim, é possível. Como? Através da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não há necessidade de um macho e de uma fêmea para que novos indivíduos sejam formados. Os descendentes são criados a partir de um único ser vivo. A reprodução assexuada é o tipo de reprodução mais rápida, exigindo menos gasto de energia, mas ela tem uma taxa de variabilidade genética baixa. Quase não tem variabilidade nos genes, né? Quase não tem variabilidade genética. E essa reprodução assexuada, ela permite que os descendentes sejam idênticos. Então, os descendentes é idêntico aos pais, não há diferença entre eles, né? E como que acontece essa reprodução assexuada? Ela acontece por tem que haver regeneração ou fragmentação. Uma condição básica para que haja reprodução assexuada é a existência de um animal ou potencial de regenerizar parte do corpo.
é necessário que o indivíduo origine pelo menos 2 indivíduos. Esse tipo de reprodução acontece com animais como as estrelas do mar, por exemplo. Uma estrela do mar adulta é capaz de se dividir e originar-se outra estrela com um pedaço do seu corpo, né? Ou seja, ela pode cortar, ela se divide, ela corta um pedaço dela e desse novo pedaço ele vai crescer e vai originar outra estrela. Aí pode ser que do outro origine outra e vai originando novas estrelas a partir de um único pedaço, a partir de uma única estrela do mar, né? Aí tem também, existem os outros tipos de reprodução. Tem a reprodução por ficção ou cisparidade, tem a por brotamento e tem a por patogênese. Então, o que é cada uma dessas? Então, vamos ver o que é cada uma dessas reprodução, né? A reprodução por cisparidade é muito comum nas bactérias. As bactérias fazem esse tipo de reprodução por cisparidade. Acontece com as bactérias. O que acontece nessa reprodução de cisparidade? Ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em 2 células. As bactérias se multiplicam-se por esse processo rapidamente, quando expõe de condições favoráveis para isso, né? Ou seja, se as condições for favoráveis, rapidinho assim, vamos dizer assim, no processo de 20 minutos, rapidinho ela se reproduz. De uma bactéria surgem novas bactérias. Aí tem também por brotamento. O que é o brotamento? É um pedaço, né, do broto da planta, né, que se desenvolve e ela vai, depois ela cai e vai se desenvolver sozinha. Então, no brotamento, nesse tipo de reprodução por um broto, se desenvolve no indivíduo. E após um tempo, ele se desprende daquele indivíduo que ele se originou, né? Passando a ter uma vida independente. Podemos citar como exemplo de organismos que se reproduzem por brotamento os fungos, as hidras, né? As esponjas e até certas plantas se reproduzem por brotamento. Ou seja, de um broto, né? Aquele broto se desenvolve, aí ele se desprende e ele vai ter vida livre, vai viver sozinho. Aí existe também a patogênese. O que vem a ser a patogênese? A patogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um novo óvulo, sem a ocorrência da fecundação. Ou seja, não é necessário que tenha um macho e que tenha a fêmea para ocorrer a patogênese, né? Ou seja, um único indivíduo ele é capaz de se reproduzir sozinho. Quais são esses indivíduos que podem se reproduzir sozinhos? Alguns tipos de vermes, de insetos e uns poucos animais vertebrados, como certas espécies de peixes, de anfíbios e de répteis, se reproduzem por patogênese. Outro animal também que pode se reproduzir por patogênese é o escorpião amarelo. O escorpião amarelo é um animal que se reproduz por patogênese, né? Ele não precisa do macho e da fêmea, não precisa que haja fecundação. Um só indivíduo pode se reproduzir. Então, bom, era isso que eu tinha para falar sobre a reprodução. Espero que tenha contribuído com vocês. Só isso.